Bom dia, vamos falar com Deus. Vamos entrar na presença de Deus. Feche os olhos e cante. Eu entro no Santo dos Santos, porque por teu sangue posso entrar. a ti somente eu A canto. ti somente eu canto, Ao grande souvim honrar. eu adoro a ti. Eu Adoro a ti. Cante para Deus, eu adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Senhor, pois teu nome é santo. Santo, Senhor, eu entro no Santo dos Santos. Cante para Deus. Eu entro no Santo dos Santos, Porque por teu sangue posso entrar. a ti somente eu canto. E somente eu canto, Ao grande eu ao sou grande souvim honrado. Cante de coração, eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Senhor, pois teu nome é santo. Santo, Senhor, eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Santo, Senhor, pois teu nome é santo. Santo, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que é santo, soberano, Senhor, infinito, misericordioso, poderoso, eterno. Nós entramos em oração, Senhor. Viemos aqui com a finalidade de te buscar, não de cumprir uma obrigação religiosa, como muitas pessoas que vão cumprir uma obrigação religiosa, muitas delas até vão cegamente
invocar ídolos, deuses de pau, de pedra, feito pelas mãos dos homens. Outras que vão onde se anuncia a tua palavra, mas que vão por obrigação, não de coração, não com um objetivo sincero, verdadeiro no coração. Viemos aqui, Senhor, para buscar a tua face, para buscar a tua presença, porque sem ela não temos nada, não somos nada, não podemos nada. Tu nos criaste para que permanecêssemos na tua presença, te adorando, tendo sobre nós a tua bênção, tendo sobre nós a tua graça, tendo nós a riqueza da tua presença. O ser humano fora da tua presença, sem a tua presença, não tem nada, não passa de um pobre cego nu e miserável, como o Senhor Jesus afirmou. Só a tua presença é que traz o verdadeiro motivo de vida. Nós estávamos mortos, espiritualmente caídos em nossos delitos e pecados, e pensávamos que estávamos cheios de vida, Senhor. Estávamos escravizados pelas forças malignas, pelo mundo, pelo pecado, dominados por vícios, por forças malignas, dominados pela natureza pecaminosa, e pensávamos que estávamos livres, e pensávamos que tínhamos vida em nós, quando estávamos mortos, escravizados, dominados, vazios, como infelizmente muitas pessoas estão. E queremos mais uma vez agradecê-lo, porque só saímos da cegueira, da escravidão, do engano, porque a tua misericórdia recaiu sobre nós. Não havia condições, não tínhamos a mínima possibilidade de quebrar as algemas que nos mantinham presos nesse mundo de trevas. A tua misericórdia, tua compaixão nos alcançou. Por isso estamos aqui e queremos agradecê-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma, entendimento. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Eu creio que todos os dias o Senhor tem uma direção a nos dar. Está escrito que se atentamente ouvirmos a tua voz e
tivermos o cuidado de obedecer, Senhor, o Senhor nos exaltará e virão sobre nós as bênçãos e nos alcançarão. Não queremos viver segundo a nossa inteligência, segundo a sabedoria do mundo, segundo a nossa própria inteligência, porque ela não nos conduzirá à vida. Pelo contrário, queremos a tua sabedoria, a tua direção. Queremos que a nossa vida, os nossos passos sejam conduzidos pelo teu Espírito. Enquanto estivermos neste mundo de aflições e de trevas, queremos que o Senhor nos guie, nos dirija, nos conduza, até que possamos tomar posse do reino dos céus e desfrutarmos eternamente a tua presença. Ó Espírito Santo, venha abençoar cada pessoa que está aqui, Senhor, cada pessoa que veio aqui realmente te buscar. O Senhor Jesus prometeu dizendo que não iria nos desamparar, mas Ele iria enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode recebê-lo nem o ver. O Espírito Santo que nos guiaria a toda a verdade, que nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos disse. O Espírito Santo que consola, guia, fortalece. O Espírito Santo que fala, que age, que opera, que se manifesta, que traz vida. O Espírito Santo atue no nosso meio, nos corações, renovando as forças, ensinando, convencendo, trazendo vida, consolando, realizando aquilo que somente Ele pode realizar. Faça resplandecer, Senhor, a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar, sobre esse ambiente, que não haja trevas, nem as forças malignas, nem obras das trevas, que elas sejam dissipadas e que todos estejam debaixo da atmosfera da tua presença e do teu poder, e que sejamos abençoados e possamos te glorificar nesta manhã, expressarmos nosso louvor, a nossa adoração, a nossa fé, e recebermos tudo que o Senhor nos tem preparado para hoje. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos, servas, abençoe e seja glorificado, para que o teu nome seja glorificado. Olha assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo para que Ele nos abençoe, nos ajude, nos dando condições de nos aproximarmos do Senhor com uma fé pura, coração aberto, com sinceridade, para que o Senhor se agrade de nós, se deixe achar por nós e venha nos abençoar, concedendo-nos vida espiritual, falando ao nosso coração, renovando as nossas forças, concedendo-nos aquilo que o Senhor preparou para hoje, e que possamos glorificá-lo, Senhor,
de maneira que o Senhor se agrade de nós. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Por favor, no Salmo de número 127, se puder aumentar um pouquinho aí para mim, por favor. Salmo 127. É sempre importante. Olhe um pouquinho para mim, por favor. É sempre importante lembrarmos que é preciso crescermos espiritualmente falando. O cristão tem que constantemente analisar se ele está crescendo espiritualmente, ou se ele está indo à igreja e não cresceu. Às vezes a gente encontra pessoas, eu encontro pessoas que às vezes estão dentro de igrejas há muitos anos, 15, 20 anos. Elas às vezes conversam, falam, desabafam. Você conversando com a pessoa, você verifica que não aconteceu nada, nenhum crescimento, nenhum fortalecimento, nenhum desenvolvimento. É como se a pessoa estivesse, a pessoa está ouvindo a respeito de Deus, das coisas de Deus, mas aquilo não está surtindo nenhum efeito na vida da pessoa, porque elas falam, conversam, se expressam e deixam claro que elas estão na mesma estaca zero, vão à igreja, mas não cresceram. Então o cristão, ele tem que crescer. Todos nós temos que crescer espiritualmente. À medida que crescemos, à medida que o cristão cresce espiritualmente, à medida que ele vai crescendo, a sua fé vai se tornando mais forte, a sua confiança em Deus vai aumentando. Ele vai tendo a sua vida vai sendo conduzida de acordo com a visão de Deus, porque Deus não nos pega pelo pescoço e vai empurrando a nossa vida. Ele não faz isso. Nós temos que ser guiados, permitir que o Espírito Santo vá nos guiando. Como é que Deus dirige, guia a nossa vida, conduz a nossa vida? Na força, tem um anjo nos empurrando para a gente seguir de acordo com a direção de Deus? Não, claro que não. Ele nos concede a sua palavra, o seu Espírito, para que sejamos guiados de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Quando o cristão cresce espiritualmente, desenvolve a sua vida com Deus, vai sendo guiado por Deus, o que acontece é que a vida dele vai sendo conduzida dentro da visão de Deus. Como é que Deus vê? Qual é a visão que Deus tem em
relação à nossa vida. Então nós vamos caminhando de acordo com a visão de Deus. Por quê? Porque crescemos espiritualmente, permitimos que Ele conduza a nossa vida. Então esse salmo fala a respeito disso. É mais ou menos como se estivesse dizendo o que vale a pena, o que não vale a pena, o que dá certo, o que não dá certo, o que vai nos produzir benefício, o que não vai nos produzir benefício. Então o salmista disse assim, a gente vai lendo aos poucos para a gente entender o que Deus quer colocar no coração. Se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha um pouquinho para mim, por favor. Você deve conhecer pessoas que de repente estão chegando, ou que chegaram na velhice, que é uma coisa natural, chegar na velhice. Existem pessoas que você olha para a vida delas, vê que elas até chegaram na velhice. Você vê que todo esforço que muitas pessoas fizeram pela vida não deu em nada, não deu em nada. Elas não têm paz, elas não têm alegria, elas não têm paz de espírito. A vida de muitas delas foi como se quase que inútil. Se perguntar para elas, do início para cá, do início da sua vida para cá, o que tem sido a sua vida? Muitas pessoas vão dizer, a minha vida é uma coisa sem significado. Não tem paz, não tem vida, praticaram muitas coisas erradas, conquistaram, perderam, muitas decepções, muitas frustrações, muitos fracassos, muita coisa. No final, existem pessoas que, se elas forem sinceras, elas vão dizer, a minha vida foi uma coisa muito ruim. A minha vida foi uma coisa quase que inútil. Por quê? Porque se Deus não estiver edificando, quer dizer, construindo a casa, e a casa não é no sentido literal de um imóvel, não. A casa simboliza a nossa vida, como também é um símbolo da igreja de Deus. Aí, no sentido da igreja, o pastor tem uma igreja, é responsável por uma igreja. Não é dele, ele é responsável por uma igreja. Se Deus não estiver construindo, dirigindo, agindo, conduzindo aquela igreja, todo trabalho é inútil. Todo trabalho é inútil. Aí você traz para a sua vida. Se Deus não estiver edificando, construindo a vida de uma pessoa, a Bíblia diz que tudo vai ser inútil. E tem muitas pessoas que nasceram, cresceram e estão até envelhecendo ou chegaram na velhice, mas elas não têm quase nada de bom para tirar da vida, quase nada. Primeiro que muitas delas vivem
perturbadas no espírito, por causa de uma vida pecaminosa, por falta da presença de Deus, por causa de uma vida de trevas. O que foi, o que tem sido a vida de muitas pessoas? Muita frustração, muita decepção, muito esforço e quase tudo inútil. Não construiu quase nada de bom durante o tempo que viveram. Por quê? Porque assim acontece. Se Deus não estiver construindo, edificando a vida da pessoa, a Bíblia diz que inútil será o esforço da pessoa. Há pessoas que hoje, depois de alguns anos de vida, chegaram na presença de Deus. Se elas olharem para as suas vidas dali para trás, elas vão compreender que dali para trás foi muito inútil, muito inútil. Por quê? Porque não era Deus que estava construindo, que estava edificando. E às vezes as pessoas esquecem disso. Às vezes as pessoas esquecem disso. Às vezes as pessoas pensam que elas sozinhas, elas têm condições de construir uma vida abençoada. Sozinhas elas têm condições de construir uma vida abençoada. Isso é impossível, porque a bênção vem de Deus. Não existe a bênção vindo de outro lugar. Quem abençoa é Deus. É Deus quem tem o poder para abençoar. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os abençoou. Ele abençoou. Ele abençoou. Deus fez com que a sua bênção estivesse sobre Adão e Eva. Deus estava conduzindo, guiando, construindo, abençoando, até que eles pecaram e o diabo entrou e a bênção de Deus saiu. Não existe nada que tenha sentido e valor se não provém de Deus e se não tem a bênção de Deus. Não existe nada, nada, nada. A coisa mais importante é você saber: a bênção de Deus está sobre a minha vida, a bênção de Deus está sobre isso aqui, sobre o meu trabalho, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre o que eu faço. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Se não tem a bênção de Deus, se não provém de Deus, se não tem a bênção de Deus, não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Então, como é que muitas pessoas vivem e pensam que é possível viver? Elas pensam que sem Deus, sem a bênção de Deus, sem que Deus esteja abençoando, sem que Deus esteja guiando, sem que Deus esteja construindo, sem que Deus esteja edificando, elas pensam assim: vai dar certo, a minha vida será muito boa. Quando eu chegar lá no final da vida, eu verei que tudo foi feito e muito bem feito, e que tudo foi valioso e que tudo foi precioso. Por isso que tem pessoas que elas, mesmo antes de chegarem na velhice, muitas delas já perderam a vontade de viver. É por isso que muitas pessoas vão se entregando a tudo que não presta, para tentar fugir, para tentar se esconder, para tentar fugir daquilo que tem sido a vida de muitas delas, porque a vida de muitas delas não tem nenhum sentido, tem sido inútil, tem sido em vão. Elas não produziram nada que fosse realmente valioso. Por quê? Porque só é possível quando provém de Deus e tem a bênção de Deus. Então, quando a Bíblia diz
Se Deus não edificar a casa, não construir a casa, em vão é o trabalho daqueles que a edificam. Se Deus não estiver abençoando a sua vida, se a sua vida não estiver sendo vivida debaixo da bênção de Deus, se o seu esforço não estiver debaixo da bênção de Deus, se não houver a bênção de Deus, se não provém de Deus, aquilo é inútil, inútil. E existem tantas pessoas que elas vivem desgostosas, frustradas, decepcionadas, amarguradas. Por quê? Porque elas fizeram muito esforço na vida, mas não era Deus que estava construindo, não havia a bênção de Deus, não houve a bênção de Deus, não foi Deus quem construiu, quem conduziu, quem edificou as suas vidas. Então elas olham para a vida delas e elas pensam assim: foi tudo inútil, foi tudo inútil, foi tudo em vão. Por quê? Porque não tinha a bênção de Deus. Então quando a gente ouve, é preciso crescer espiritualmente, é preciso crescer espiritualmente. Significa que se você crescer espiritualmente, você vai estar sempre buscando o que provém de Deus e que tem a bênção de Deus. Você não vai querer nada que não seja, que não provém de Deus e que não tenha a bênção de Deus. Por quê? Porque o que não tem a bênção de Deus, o que não provém de Deus, é inútil, acaba se tornando inútil. Então algumas pessoas passaram 10, 20, 30 anos, sei lá, 50 anos, talvez até mais, fora da presença de Deus, lutando, mas não havia sobre a vida delas a bênção de Deus. Agora estão na presença de Deus, então agora eu tenho que fazer diferente. Eu vivi durante anos lutando inutilmente, agora eu tenho que fazer diferente. Agora eu tenho que fazer por onde? Permitir que Deus construa, edifique a minha vida. E aí, quando se quer que Deus construa a vida, o que você faz? O que nós fazemos? Nós queremos o que provém de Deus, nós queremos o que tem a bênção de Deus. Nós não vamos viver como as pessoas incrédulas, que elas querem muita coisa na vida, mas elas querem muita coisa mesmo que não tenha a bênção de Deus, mas elas querem. Tem gente que diz: não, eu quero casar, eu tenho que casar e acabou. Você quer casar, mas você quer casar com a bênção de Deus, tendo a bênção de Deus, ou você quer casar? Tem gente que quer casar a todo custo, e casa a todo custo, e às vezes aquele casamento se torna um peso terrível na vida, e chega uma hora que a coisa que a pessoa mais quer é se livrar daquele casamento, se livrar daquele casamento. Não é à toa que tem gente que às vezes, por um temor, elas não se divorciam, elas não se separam, mas às vezes elas ficam sonhando: ah, se o meu marido morresse, pô, seria uma... É verdade. Ah, se minha esposa morresse, pô, seria uma... Eles não iam soltar fogos lá no velório, mas eles iam dizer: pô, cara, que alívio. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? É verdade. Tem gente que fala assim: pô, se meu marido morresse, pô, seria um alívio. Se minha mulher morresse, seria um alívio. É verdade. Então não é casar apenas, porque casar, muita gente casa. Quando a pessoa cresce espiritualmente, ela diz: eu quero casar, mas eu quero casar com a bênção de Deus. Eu quero casar de tal maneira que tenha a bênção de Deus.
Quer dizer, quando há um crescimento espiritual, nós aprendemos a querer aquilo que provém de Deus e que tem a bênção de Deus. Provém de Deus e tem a bênção de Deus, então nós queremos. Não provém de Deus, não tem a bênção de Deus, não queremos. Eu já vi, por exemplo, cristãos que não cresceram espiritualmente. Eles queriam casar, mas eles queriam casar de qualquer jeito, porque não cresceu espiritualmente. Aí não tem aquele temor de dizer: não, eu quero casar, mas eu quero casar com a bênção de Deus, com a direção de Deus, com a pessoa que Deus escolheu, com a direção de Deus. Não, eles queriam, homens e mulheres, eles queriam casar de todo jeito. Casaram com gente endiabrada, casaram até com incrédulo. A desgraça foi pior do que eles imaginaram. O final da história foi tantas vezes pior do que eles imaginaram. Pior do que eles imaginaram. Por quê? Porque queriam casar, mas não queriam casar com aquilo que provém de Deus e com a bênção de Deus. Então não adianta, não adianta. Se você chamar algumas pessoas, inclusive algumas que envelheceram, você vai ver gente amargurada, você vai ver gente cheia de revolta, você vai ver gente cheia de ódio no coração, você vai ver gente frustrada, você vai ver gente que lutou muito na vida, mas se você perguntar: e a sua vida? E a sua vida? Se você fosse dar uma nota lá do começo até agora, a sua vida, muitos iam dizer: lutei muito, foi tudo inútil, foi tudo em vão. Por quê? Porque não eram inteligentes, porque não lutaram, porque não se esforçaram? Não, é porque não era Deus. Não foi Deus que construiu a vida, não foi Deus que edificou a vida. Então o crescimento espiritual nos faz entender que se Deus não estiver construindo, não estiver edificando, vai ser tudo inútil. Então o que a gente faz? Eu quero o que Deus quer. Deus, eu estou buscando isso aqui, estou lutando por isso aqui, surgiu isso aqui, é da vontade de Deus, provém de Deus, tem a bênção de Deus. Não tem, não quero. Não tem, não quero. Não tem, eu não quero, seja o que for, seja o que for. Então ele disse, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto que dorme. O que significa? Olhe para mim, por favor. Se Deus não estiver abençoando, não estiver construindo, não estiver conduzindo, não estiver fazendo parte da vida da pessoa, do esforço da pessoa, você pode levantar de madrugada e dormir tarde. Quer dizer, você pode se arrebentar de lutar na sua vida, você pode se arrebentar de lutar, depois você vai ver que foi tudo inútil, tudo em vão. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. O cristão deve lutar por sua vida, mas ele deve lutar permitindo que Deus esteja construindo. E quando ele permite que Deus esteja construindo, ele faz dessa forma: isso aqui provém de Deus, isso aqui tem a bênção de Deus, isso aqui é da vontade de Deus, então eu quero. Isso não provém de Deus, isso não tem a bênção de Deus, isso não está dentro da vontade de Deus, eu não quero. Isso é questão de sabedoria. Por quê? Porque você não vai ficar lutando inutilmente. O
que fizer parte da sua vida, o que vier para a sua vida, o que fizer parte da sua vida, virá com a bênção de Deus. E somente aquilo que provém de Deus e tem a bênção de Deus é que é valioso, é que valeu a pena, é que vale a pena. Não tem a bênção de Deus, não provém de Deus, é inútil. É inútil. É muitas pessoas. Por que tem tantas pessoas, às vezes, de repente, dentro da sua própria família, você vai ver pessoas lá que são revoltadas, amarguradas, cheias de ódio. Você vê pessoas que murmuram o tempo todo. Você vê pessoas, às vezes, se entregando a tanta coisa que não presta. Se você perguntasse para muitas delas, o problema de muitas delas é esse. É que elas lutaram muito, mas lutaram muito sem a bênção de Deus. Lutaram muito e Deus não estava construindo, edificando. E elas olham para trás, elas falam: minha vida, meu esforço foi tudo em vão, tudo em vão. Então, questão de inteligência. Se o cristão cresce espiritualmente, ele vai com sabedoria, com inteligência, ele vai dizer: eu não quero mais ficar lutando à toa, na força do braço, inutilmente. Não, eu já passei tantos anos lutando inutilmente. Eu quero agora que Deus esteja construindo, edificando a minha vida. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente crê assim, a gente quer o que provém de Deus e que tem a bênção de Deus. Você está solteiro, solteira, viúva, sei lá, viúva, você está livre para se casar, você quer casar. Se você tem essa visão, você vai esperar, você vai dizer: não, eu tenho um desejo de casar, mas eu quero casar dentro da vontade de Deus, com aquela pessoa que Deus escolher, com a bênção de Deus. Se não for assim, eu não quero. Porque se não tiver a bênção de Deus, meu amigo, se não provém de Deus, é 99,9% que você sofra muito, que a pessoa sofra muito. E se bobear, daqui a pouco ela vai estar orando ou desejando que aquela pessoa morra de tanto problema, tanto sofrimento, tanta angústia. Ela vai acabar. E isso acontece por aí. A Bíblia diz que os que têm a bênção de Deus, os que permitem que Deus edifique as suas vidas, até enquanto dormem, são abençoados. Até enquanto estamos dormindo, estamos recebendo as bênçãos de Deus. Porque é Deus que está construindo, edificando. Enquanto as pessoas que não têm a bênção de Deus, que não permitem que Deus construa as suas vidas, elas podem levantar de madrugada, se rebentar pela vida, lutar de tudo que é lado, e vai ser tudo inútil e em vão. De uma maneira contrária, os que têm a bênção de Deus, até enquanto dormem, estão sendo abençoados. Até enquanto dormem, são abençoados. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O mais importante aqui é que filhos, olhe para mim, por favor, filhos, eles têm que ser vistos como herança de Deus. Mas os filhos podem se tornar uma bênção na sua vida, na vida dos pais. Como os filhos podem se tornar um peso terrível, como podem se tornar motivos de muitas dores, de muito sofrimento, de muitas aflições. Existem filhos por aí tramando até a morte dos pais. Existem filhos que se tornaram o pior motivo de sofrimento de muita gente, muita gente, muita gente.
Outro dia uma senhora, não é da igreja, ela dizia: bispo, é difícil falar, mas eu não tenho vontade nem de encontrar com meu filho, nem de ver o meu filho. Eu não tenho vontade de ver o meu filho, porque existem filhos que se tornaram um motivo de muito sofrimento, porque as pessoas às vezes pensam que basta ter filhos, dar comida, dar roupa, colocar na escola, amanhã dar um carro ou colocar na faculdade. As pessoas pensam: meu filho vai ser uma maravilha na minha vida. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Filhos, para se tornarem bênçãos, eles têm que crescer na presença de Deus e se manter na presença de Deus. Se eles não crescerem na presença de Deus e se mantiverem na presença de Deus, eles podem se tornar motivo de muito sofrimento, de muitas lágrimas para qualquer um. E às vezes as pessoas pensam diferente. As pessoas pensam: eu vou ter filhos, e depois meus filhos crescerem, eu ponho na escola, dou comida, dou roupa, dou presente, ponho na faculdade. Eles tendo carro, tendo emprego, tendo uma boa faculdade, tendo isso, aquilo, meus filhos serão uma maravilha na minha vida. Isso tem nada a ver com isso, nada a ver, nada a ver. O que vai fazer com que os filhos se tornem bênçãos na vida dos pais e na vida de outras pessoas é, acima de tudo, o fato deles crescerem e se mantiverem na presença de Deus, se manterem na presença de Deus. Ora, isso não tem nada garantido. Você que tem filhos pequenos, seja inteligente. Tem gente que conheceu Jesus, tem pais que, quando conheceram a palavra de Deus, seus filhos já haviam crescido, e muitas das vezes cresceram absolutamente tortos, e cresceram em trevas, e cresceram segundo o mundo, e cresceram, e muitas das vezes hoje estão trazendo muitas dores, muitas dores, muitas dores. Existem cristãos, têm filhos pequenos, às vezes não dão exemplo de fé, não dão exemplo de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes não criam seus filhos sob disciplina. E criar sob disciplina não é espancar, torturar, maltratar, mas é criar sob disciplina. O que diz a Bíblia? Como é que a Bíblia diz que temos que criar os filhos? Tem que haver amor, tem que haver respeito, mas tem que haver autoridade dos pais sobre os filhos. Às vezes os filhos pequenos, eles são trazidos à igreja ou são levados à igreja pelos pais, mas às vezes eles não veem exemplo nos pais de pessoa realmente de Deus. E às vezes eles crescem, em pouco tempo eles se desviam, vão para o mundo. Aqueles filhos que poderiam crescer na presença de Deus, se tornar uma bênção na vida dos pais e terem uma vida abençoada, às vezes aqueles filhos, eles vão para as drogas, prostituição, para o mundo, eles vão viver uma vida desgraçada lá fora e trazem muitas dores para os pais. Por quê? Porque a coisa mais importante que você, como cristão, cristã, pode fazer em relação aos seus filhos é fazer por onde eles crescerem na presença de Deus, se manterem na presença de Deus. A escola é importante, mas não é o mais importante. Eles precisam estudar, mas não é o mais importante. Se você fizer por onde eles crescerem na presença de Deus e se mantiverem na presença de Deus, eles serão abençoados, inteligência. Eles vão viver uma vida desgraçada, de trevas, de frustrações, eles não vão.
porque eles cresceram e se mantiveram na presença de Deus. A vida deles será abençoada, acabou. Eles serão abençoados, o futuro deles será abençoado. Eles serão abençoados no que fizerem. Eles serão abençoados na hora de escolher com quem casar. Eles serão abençoados naquilo que eles realizarem. A visão deles vai estar de acordo com a visão de Deus. Você não vai ter preocupação com eles, porque cresceram na presença de Deus. Mas muitos pais cristãos, às vezes eles não têm interesse em trazer os filhos à igreja. Às vezes eles não oram com seus filhos, eles não procuram ensinar a palavra de Deus, eles não procuram orientar, eles não fazem isso, eles não plantam para isso, eles não plantam. Tem filhos pequenos, tragam-os à presença de Deus. Na sua casa dê exemplo para eles de homem de Deus, de mulher de Deus. Se você, o marido, está na igreja, ensine para eles sobre o caráter de Deus. Ore com eles, ensine a palavra de Deus, seja firme com eles. Amor, respeito, consideração, mas saiba discipliná-los. Mostre que você é pai, você é mãe, você tem autoridade sobre eles. Isso não tem nada a ver com oprimir, espancar e agredir. Nada a ver, nada a ver. Eu tenho que fazer por onde eles crescerem com Deus. Eles crescendo e se mantendo com Deus, você não tem preocupação. Deus estará dirigindo a vida deles, Deus vai conduzir a vida deles, você não tem preocupação. Deus chamou Abraão e falou com Abraão que a coisa mais importante que ele deveria fazer era levar os seus descendentes a crer em Deus, a seguir a Deus. A coisa mais importante que Abraão deveria fazer não era conquistar muitas terras, para deixar muitas heranças, para deixar dinheiro para os seus descendentes. Não, a coisa mais importante que Abraão tinha que fazer era levar os seus descendentes a crer em Deus, fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas, pais e mães, eles olham para os seus filhos, eles se sentem frustrados. Às vezes eles deram um brinquedo, muita coisa material, o dinheiro, fizeram a vontade dos filhos, tentaram agradar os filhos de todo jeito. Hoje eles olham, aí vê o filho fumando, às vezes vê a filha se prostituindo, o filho na prostituição, o outro filho bebendo, o outro filho usando drogas, o outro filho agride a mulher, o outro filho fala palavrões, o outro filho, eles olham para os seus filhos, eles falam, puxa vida, que coisa. Olha o que se tornou o filho de muitos. Muitas das vezes existem pessoas vivendo isso. Agora elas conheceram a palavra de Deus, seus filhos já estavam em trevas. Agora eles têm que orar para que eles se convertam, se libertem e sejam salvos. Existem outros que os filhos, eles conheceram a palavra de Deus, seus filhos ainda eram pequenos, eles poderiam ter trabalhado. Pô, vamos trabalhar pelo mais importante, os nossos filhos crescerem na presença de Deus, se tornarem pessoas de Deus. Não, eles não se preocupam com isso. Existem aqueles que tentaram criar os seus filhos com sentimentos. Eu vou fazer o que dá vontade de fazer, eu vou satisfazer a vontade deles. Tem crianças pequenininhas, menor do que esse tripé aí da câmera, eles apontam o dedo no rosto do pai e da mãe, falam, e o pai e a mãe obedecem. Existem filhos pequenos que batem no rosto dos pais. O que eles querem é feito, eles impõem e o pai e a mãe obedecem. Esses filhos estão caminhando para se tornar pessoas insuportáveis depois, insuportáveis. E dificilmente eles vão querer Deus. Por quê? Porque não se fez o que se devia fazer.
Então existem pessoas às vezes derramando lágrimas por causa de filhos, mas eles conheceram a palavra de Deus, seus filhos, eles estavam em trevas, seus filhos também cresceram em trevas. Agora é orar para converter, para se libertar, para ser salvo. Mas existem cristãos que hoje estão também chorando, porque eles tiveram oportunidade de trabalhar para que seus filhos crescessem na presença de Deus, mas eles não fizeram, eles não se empenharam por isso. Eles estavam mais preocupados em dar um tênis da moda ou da marca do que em reunir com seus filhos e orar. Vamos orar aqui. Eles estavam mais preocupados em dar uma roupa que anunciaram na televisão do que sentar um pouquinho e ler a Bíblia com os seus filhos. Eles estavam mais preocupados onde o filho ia estudar, se formar, o que seria, do que propriamente trabalhar para que eles crescessem espiritualmente. O tênis de marca não mudou a vida deles. A roupa que anunciou na televisão não mudou a vida deles, não impediu que eles fossem para o mundo e que o diabo entrasse na vida deles. Nada impediu. O dinheiro, os presentes, fazer a vontade deles, não os livrou das mãos do diabo. Hoje tem gente que vê o filho fumando. Hoje tem casais que conheceram Jesus, seus filhos eram pequenos e estão vendo seus filhos fumando maconha, a filha indo dormir com o namorado, o filho indo dormir com a namorada. Às vezes veem filhos até no homossexualismo, lesbianismo, e eu me refiro a pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Existem famílias que é um verdadeiro caos. Então a Bíblia diz: os filhos são herança de Deus, eles são herança de Deus. Mas para se tornar herança, não é só colocar no mundo. Colocar filho no mundo, um monte de gente coloca. Um monte de gente coloca. Colocar filho no mundo, muita gente põe, mas o que se tem que fazer para que esses filhos se tornem heranças de Deus, bênçãos? Tem um trabalho a fazer, Eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso. Eu e minha esposa tivemos que trabalhar desde o início para que eles crescessem na presença de Deus. A primeira coisa é o exemplo, é o caráter. Tem que orar, tem que ensinar, tem que disciplinar. Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não pode, isso não pode, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui agrada a Deus, isso aqui não vai fazer, isso aqui pode fazer, isso aqui não, isso aqui abençoa, isso aqui não abençoa. Acabou. Não precisa ficar espancando filho por aí não. Mas se criança se colocar aqui do lado do tripé da câmera, ainda é menor, fala não, o pai e a mãe cede. Eu quero, o pai e a mãe cede. Porque as pessoas pensam que disciplinar filhos, criar filhos, é conduzi-los na base do sentimento. Não é na base do sentimento. Às vezes o pai, ele quer dar uma de paizão, aí ele deixa fazer tudo. Às vezes a mãe quer dar uma de mãezona, vai fazer tudo. Depois virão os frutos, não tem dúvida sobre isso. E uma coisa é a pessoa dizer: eu conheci Jesus, mas conheci depois de muitos anos, e meus filhos já estavam em trevas, nos vícios, no mundo, na mão do diabo.
Agora eu tenho que dar exemplo e orar por eles. Outra coisa é você conhecer a palavra de Deus. Seus filhos são pequenos, e você permitir que eles se percam para o mundo e sejam levados para as mãos do diabo. Aí é muito mais duro. E muitas das vezes cristãos, eles passam por isso. Por quê? Porque eles não fazem o que tem que fazer. Então nós vamos orar para não estender muito. Se Deus não estiver construindo, todo trabalho é inútil. Todo trabalho é inútil. Quando se quer que Deus construa, você vai querer o que provém de Deus e que tem a bênção de Deus. O que não provém, o que não tem, você diz: não quero. Enquanto dormimos, se Deus está construindo a nossa vida, até enquanto dormimos, somos abençoados. A Bíblia fala dos filhos. Tem filhos? Meus filhos ainda são pequenos. Corra atrás. A coisa mais valiosa que você pode dar para os seus filhos não é o dinheiro na caderneta. Saia dessa besteira. Isso é uma besteira. Se você tiver condição de botar um dinheiro na caderneta para o seu filho, põe, nenhum pecado, mas não se iluda. A coisa mais importante não é você dar um carro quando ele faz 18 anos. Não é você dizer: eu comprei o tênis que ele queria, eu comprei a camisa que ele queria, eu comprei a roupa que ela queria, eu dei o brinquedo que ele queria. Então, isso é o mais importante. O mais importante não é esse tipo de coisa. A coisa mais valiosa que você pode deixar para os seus filhos, dar para os seus filhos, é a condição deles conhecerem a Deus, crescerem com Deus e permanecerem com Deus. Isso aqui vai valer para a vida inteira, a vida inteira. O resto é resto. Tem gente que se preocupou: dinheiro, caderneta, roupa, tênis de marca, levar não sei para onde para passear, dar isso, daquilo. Hoje os filhos, muitas das vezes, os odeiam. E muitas das vezes pais e mães, às vezes dizem assim: se o fulano não vier aqui hoje, e para mim até melhor. É melhor. Tem gente que diz: se o fulano é o filho, é a filha. Se não aparecer aqui hoje é até melhor. Se for morar lá, não sei aonde, para mim é melhor. Porque aquele filho, aquela filha, só traz problema, só traz aborrecimento, só traz desgosto. Então, seja inteligente. Procure deixar, se você não tem deixado, Deus construir a sua vida. E Ele estando construindo a sua vida, você vai querer o que provém dele e o que tem a bênção dele. Não tem, você não quer. Você diz: não, eu não quero isso para a minha vida. Você vai sempre buscar o que provém de Deus e tem a bênção de Deus. Tem filhos? Meus filhos estão, o bispo, no mundo. Você tem que fazer orar por eles agora e procurar dar testemunho por eles, para eles, e orar por eles. Meus filhos são pequenos, são ainda crianças, são ainda pequenos, são adolescentes. Trabalhe, não é só pregar. Trabalhe para que eles cresçam na presença de Deus. Mantenha a sua firmeza. Tem casais que às vezes o marido arrebenta com a criação dos filhos. Às vezes é a mulher que arrebenta com a criação dos filhos. Porque às vezes tem pai que ele acha que amor é ser um cara bacaninha toda hora. Toda hora. Tudo que o filho quer, sinal verde, sinal verde, sinal verde. A esposa quer dar uma direção, a esposa quer disciplinar os filhos corretamente, justamente. Mas o pai é o sinal verde. Então aquele filho fala lá, moleza.
minha mãe diz não, mas o meu pai é o sinal verde. Esse pai do sinal verde vai arrebentar com filhos. Às vezes é o contrário, às vezes o pai diz não, isso aqui não, isso aqui não é correto, isso aqui você não vai fazer, para lá você não pode ir. Mas a mãe é o sinal verde, a mãe é o sinalzinho verde. O filho, sabe como é que é criança, né? Sabe como é que é criança, né? Entende tudo rapidinho, muito cedo, percebe tudo. Então, pequenininhos, eles já sabem. Eu vou no meu pai, ele diz não, mas eu vou na minha mãe, ela diz sim. Acabou, acabou. Só que depois os dois vão sofrer. Os dois vão sofrer. Os dois vão sofrer. Criando filhos, lá em casa nunca teve esse negocinho do sinal vermelho e do sinal verde. Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. Pergunte para eles se eles iam na mãe, sinal verde, ia no pai, sinal vermelho, ou se ia no pai, sinal verde, e na mãe, sinal vermelho. Nunca teve. Era uma linguagem só. Era uma linguagem só. Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve sinal verde, sinal vermelho. Nunca teve. Nunca. Você pergunte para eles. Ah, meu pai disse não, mas eu vou lá na minha mãe que eu consigo. Nunca teve. Ah, minha mãe disse não, eu vou no meu pai que eu consigo. Nunca teve. É sinal verde de um lado, sinal verde do outro, sinal vermelho do outro, vermelho do outro. Quando estava fechado, quando estava aberto e acabou. Foram criados sob disciplina, respeito. Não tinha negócio de eu quero fazer, vou espernear e vou. Não, não tem isso. Dentro de uma disciplina. Ah, vivíamos batendo nos filhos? Não, não precisava. Porque desde cedo você mostra quem tem autoridade. Acabou. Batia daqui, batia de lá. Não, não precisa disso. Não precisa disso. Quando eles tiverem filhos, eles vão criar os filhos deles. Eles têm que ter o trabalho que nós já tivemos. Eles. Tá certo? Eles vão criar os seus filhos. Eles vão criar. Eles sabem que a coisa mais importante é levar os filhos a uma vida com Deus e crescer com Deus. O resto é resto. Onde vai estudar, onde não vai estudar, o resto é resto. O resto é resto. Nunca os criamos com um negocinho de toma presentinho aqui, presentinho para lá, toda hora presentinho. Negativo. Negativo. Um presente aqui, agora outro só lá não sei quando, para aprender a dar valor. Para aprender a dar valor. Pequenininhos, já ensinávamos a arrumar a cama. O moleque já consegue dobrar o lençol. Moleque, vai dobrar o seu lençol. Pequenininhos, arrume sua cama. Cuida das suas coisas. Isso aqui você não pode quebrar. Isso aqui você não pode destruir. Vi as coisas lá fora. Vai para a escola, vê um monte de coisa que não presta, mas já está sendo alimentado espiritualmente, vai entendendo, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Não. Então, se eu for falar disso aqui, eu vou demorar muito, mas é uma realidade. E vocês que têm filhos, está o casal na igreja, não fica com essa coisinha de eu sou o sinal verde. Aí você vai se vestir de verde na sua casa, sua mulher de vermelho. Aí o filho, opa, ali é o sinal verde. Quando lá não diz não, ali diz sim. Não vá nessa, porque depois os dois vão sofrer. Os dois vão sofrer. Os dois vão sofrer. E tem muita gente gemendo. Tem muita gente que às vezes está sofrendo. Os filhos se tornaram os piores inimigos deles. Quem mais faz a senhora sofrer? Quem mais faz o senhor sofrer? Filhos. Existem pais que fazem filhos sofrerem também, claro que fazem. Existem filhos sofrendo na mão dos pais, mas muita gente sofrendo com seus filhos. Muita gente que diz é filho, mas é como se não existisse. Uma pessoa dizia: meu filho está vivo, ô bispo, meu filho está vivo, mas é como se dentro de mim estivesse morto.
tanto sofrimento que me traz, que aqui dentro parece que morreu. É uma realidade. Então, quem tem filhos, lembre-se do mais importante. Lembre-se do mais importante. Meus filhos se tornaram pastores não é porque eu forcei, tem que ser pastor, não. Você crê que Deus te chamou? Creio, então amém. E não foi colocado por colocar. Está servindo a Deus não é porque eu mandei, não, está servindo a Deus porque creio que foram chamados. Nunca nos preocupamos se ia fazer faculdade, se não ia fazer faculdade, se ia ser isso e aquilo, nunca nos preocupamos. Se dissesse, não tenho chamada de Deus para ser um pastor, eu quero trabalhar nisso, eu quero fazer aquilo, está livre. Mas nunca nos preocupamos com esse tipo de coisa, nunca nos preocupamos. Nunca os criamos na base do presentinho, toma aqui, toma ali. Nunca. Porque isso não é o mais importante. Tem gente que não quer criar os filhos, não quer ensiná-los. Então, para não ter o trabalho de ensinar, de criar, eles dizem, toma isso, toma aquilo, se tiver dinheiro. Tem alguns até que nem dinheiro tem e fazem loucura. O filho diz, não, eu quero um celular de R$2.000. Eu quero, quando chegar o final do ano eu quero aquele celular, eu quero não sei o que, e os pais começam a se matar para conseguir aquilo ali para dar para o filho. Esses filhos não vão dar valor nem ao celular e nem a eles. Porque o pai e a mãe tem que dizer, não posso comprar. Ou ainda que pudesse, eu até posso comprar, mas não está no momento de você ter isso aqui e acabou. Vou chorar, chora. Você pode chorar aí o dia inteiro, não vai mudar nada. Quer dizer, hoje em dia, pouquíssimas pessoas sabem criar filhos, pouquíssimas pessoas. De 10 casais que têm filhos, tu vai achar um, no máximo 2, que cria os filhos com respeito, amor, autoridade, que sabe o que é mais valioso, o que é mais precioso. E no meio cristão, às vezes é uma vergonha. Em cristãos que eles criam seus filhos como se fosse o próprio Deus, e eles não estão preocupados em levá-los à presença de Deus. Às vezes traz na igreja porque não tem ninguém para deixar, fala, vamos lá, pelo menos fica lá. Em casa eles não movem uma palha. Eu tinha que trabalhar, viajava muito, todos os dias minha esposa, oração com eles, palavra de Deus, ensinamento. E não tinha a história do sinal verde lá e o sinal vermelho aqui. Tem pais que não quiseram criar os seus filhos com autoridade e disciplina. Eles quiseram dar uma de bom paizão. Meu pai é um paizão. Hoje eles estão chorando, porque às vezes o filho está usando cocaína para todo lado. Hoje eles estão chorando. Então vamos orar e procure a direção de Deus. Amém? Entenderam sim ou não? Fique de pé, por favor. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, tudo é inútil, Senhor, tudo é em vão. Quantas pessoas olham para as suas vidas, para os anos de vida, e sentem raiva,
tristeza, angústia, amargura. Porque todos os anos se tornaram inúteis. Todo o esforço que elas empenharam, Senhor, não produziu nada. E nem salvas elas estão. No momento que morrerem, além de ter tido uma vida inútil aqui no mundo, irão condenadas para a vida eterna. Passarão a eternidade no tormento, no sofrimento. Viver uma vida inútil, porque o Senhor não estava construindo. E depois vão sofrer eternamente. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho dos que edificam. Abra, Senhor, os olhos espirituais de todos. Há pessoas que o conheceram depois de muitos anos de vida. Fale com elas para que elas aproveitem a oportunidade que tiveram, o tempo que lhes resta de vida, para permitir que o Senhor dirija, conduza, guie as suas vidas. Oh, meu Deus, abre os olhos espirituais, Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho dos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer com muito esforço o pão. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aleluia. Os que têm a tua bênção, os que permitem que o Senhor conduza as suas vidas, até enquanto dormem são abençoados, até enquanto estão dormindo são abençoados. Ó Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui, faça a sua oração. Peça o Espírito Santo para te iluminar, para te direcionar, para te conduzir. Se você tem permitido que Deus construa a sua vida, continue nessa fé, buscando aquilo que provém de Deus e tem a bênção de Deus. Caso Deus não esteja edificando a sua vida, construindo a sua vida, abra o seu coração para Ele e proponha no coração: eu quero que Deus construa a minha vida. Eu não quero viver por aí lutando à toa, inutilmente. Eu não quero chegar depois de alguns anos e dizer: foi tudo em vão, foi tudo inútil. Oh, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós queremos o que provém de ti, Senhor, e o que tem a tua bênção. O que não provém de ti e que não tem a tua bênção,
Nós não queremos, Senhor. Nós não queremos. Oh, meu Deus. Engrandecido seja o teu nome. Adore a Deus aí onde você está. A verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Poderíamos ficar horas e horas falando, se não fosse de coração não adiantaria. Podemos falar alguns minutos e agradarmos a Deus por nossa oração, pelo nosso louvor e adoração. Nós te adoramos, Senhor. A vida sem ti é inútil. Todo esforço sem a tua bênção é inútil. Todo esforço sem a tua bênção é em vão. Tu és Deus. Só o Senhor pode dar sentido à nossa vida. Só o Senhor é que pode dar um motivo verdadeiro à vida. Sem o Senhor, sem a tua presença, tudo é inútil, tudo é em vão, Senhor. Tudo se torna inútil. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua bênção. Nós queremos fazer a tua vontade, estar dentro da tua vontade, caminhar segundo a tua vontade, Senhor. Nós queremos que o Senhor abençoe, responda, corresponda. Oh, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Nós exaltamos o teu nome. Nós cremos no seu poder, na sua força, na sua grandeza. Aleluia. Exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus, glorificado seja o nosso Deus. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Ele é muito precioso. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor, Com tuas santas mãos. renova o meu coração e me leva nos teus braços. te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor,
até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Levante as mãos, vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. com tuas santas mãos. Renova o meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Ora sim, Senhor Deus, o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, nos dê condições de seguir, de viver a tua orientação, Senhor. Se o Senhor não edificar, não construir a casa, em vão é o trabalho daqueles que edificam. Ó Senhor, nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem